Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que não é por acaso que eu estou trazendo, é um caso extremamente sério, gente, bem sério mesmo, é um caso nacional. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Maria Fernanda Camargo, uma menina de 5 anos de idade que teria participado de um ritual de cura que deu bastante errado. O que seria, na verdade, um ritual de cura pode ter virado não apenas um pesadelo para a família, um pesadelo para a menina, na verdade acabou virando uma grande polêmica religiosa. Então vou contar para vocês o caso aqui no canal com as informações que temos, pois muito desse caso ainda corre em segredo de justiça, mas a gente sempre dá uma corridinha aqui, uma corridinha ali e acaba descobrindo algumas coisas. Eu vou trazer a história para vocês e tentar explicar para vocês o que aconteceu e explicar, sim, muitos pontos que acabaram ficando mal entendidos para muitas pessoas em relação ao que aconteceu com a Maria Fernanda. Então, já peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Esse caso é bastante importante, pode ser polêmico, então assim, gente, bastante respeito nos comentários. Me sigam também nas redes sociais no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Em Frutal, em Minas Gerais, tá? Toda essa história vai começar com, na verdade, um quase milagre ou uma cura muito milagrosa que aconteceu com a tia da vítima, Maria Fernanda. Em 2021, estaria bem doente no hospital, contaminada com AC, que nós nem podemos mais continuar falando aqui muito o que é, e ela estaria muito mal no hospital, com problemas respiratórios graves, ela estaria entubada no hospital e nesse momento o pai dela, que então seria o avô da Maria Fernanda, o senhor Alcimiro Camargo, ele acaba tendo a seguinte ideia, tá? Ele acaba dizendo assim, bom, por que a gente não procura, né, um líder espiritual para poder fazer aqui de repente, né, uma sessão de cura, um ritual de cura, para que possa se restabelecer a saúde da minha filha. Então, nesse momento, ele conhece o Bruno, tá? O Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes, nessa época, ele tinha 23 anos de idade e foi ele quem conduziu o ritual de cura da Edivane. Estranhamente ou não, tá? Ela acaba se curando. Ela estava dentro do hospital, recebendo tratamento médico e um pouco de fé sempre cai bem, principalmente para quem está ali se tratando. Eu sempre acho que os dois juntos pode sempre funcionar bem. A questão é o seguinte, isso deu uma impressão para a família de que de repente o que funcionou foi apenas esse tratamento religioso. O tempo vai passar, em 2022, quem vai estar no estado de saúde assim bem delicado vai ser a neta do seu Alcimiro. A neta do seu Alcimiro, a Maria Fernanda, ela vai estar apresentando várias doenças de imunidade, né, que tinha a ver com imunidade, então ela tinha muita anemia, ela tinha muitos problemas de saúde, ela já tinha sido examinada por diversos médicos, ninguém dava uma resposta, ninguém resolvia o problema, então o seu Alcimiro, juntamente com a família ali, decide fazer o seguinte, chamar novamente o Bruno Fernandes para fazer um ritual de cura com a Maria Fernanda. Maria Fernanda tinha 5 anos de idade e ela teria voltado, segundo o advogado da família, de uma última consulta em Barretos e dito o seguinte, eu tô cansada, eu achei palavras um pouco complexas para uma criança de 5 anos, mas hoje em dia as crianças são muito espertas e ela teria dito o seguinte, eu tô cansada, eu não aguento mais essa tosse, não aguento mais essa gripe, não quero mais ir ao médico, não quero fazer mais nada, e a mãe, tá, teria então partido para um plano B, juntamente com a família, para fazerem ali todo um ritual de cura. Naquele mesmo final de semana, ela teria dito pro marido dela, o senhor Cacildo, que ela iria até o sítio da mãe dela para poder colher algumas ervas para poder fazer ali um chá para Maria Fernanda. Então ela teria passado, o sítio da família ficava a 49 quilômetros da cidade de Frutal. Ela teria colhido essas ervas e algum tempo depois aconteceu o ritual. O ritual aconteceu na casa dos avós paternos, então do seu Alcimiro e da dona Luzenilda. Estavam presentes também, tá? A mãe da menina, a Edilane, e a tia da menina, a Edivane.
São nomes bem parecidos, tá? Mas vamos resumir aqui. A mãe, a avó, o avô e a tia. Assim fica mais fácil. E, obviamente, né, o líder espiritual, que era o Bruno. Em 2022, o Bruno estava com 24 anos, ele teria levado um assistente com ele, um assistente um pouco mais novo, e eles iniciariam ali um ritual de cura. Dentro da casa da avó, tá, da Maria Fernanda, parece que já tinha mais salas separadas para isso, porque é mencionado que eles teriam levado a Maria Fernanda para a sala de passe para iniciar ali o ritual. O ritual ele se iniciou a partir do momento em que o Bruno Fernandes assumiu ali uma entidade, incorporou, né, uma entidade, e então eles deram início ao ritual de cura. E parece que tudo tinha ido de forma correta, todo mundo teria feito ali o seu papel, tinham algumas velas no chão, tinha algumas coisas ali que eles tinham colocado para começar o ritual. Só que a questão é o seguinte: 9 horas da noite, esse primeiro ritual ele termina, tá? Inclusive essa entidade que teria vindo até o Bruno teria ido embora, então o Bruno já tinha voltado a si, vamos colocar dessa forma, né? E já estava todo mundo ali preparado para poder recolher as coisas e assim encerrar de vez ali o ritual que eles teriam começado. Toda a família, eles eram conhecidos na cidade e também nos seus empregos, prestem bem atenção nessa parte, como católicos, porém eles eram bandistas. E para que ninguém soubesse, eles fizeram isso aí no sítio, assim ninguém teria o que falar, talvez eles tivessem um motivo para isso. De repente as pessoas poderiam ser um pouco intolerantes, então eles decidiram nunca falar nada, mas parece que todos eram adeptos ali, tá, da Umbanda, menos o pai da Maria Fernanda. Parece que até a Maria Fernanda, tá, com seus 5 anos de idade, gostava da religião, mas não dá pra gente confiar nisso porque a Maria Fernanda não está mais entre nós. 9 horas da noite, esse mesmo Bruno que teria feito o primeiro ritual teria chegado com uma nova entidade. Ele teria incorporado novamente uma nova entidade. Essa nova entidade quis recomeçar um estranho ritual, não dava para saber direito. A avó, a mãe, a tia, que eram da Umbanda ou são ainda da Umbanda, teria dito que aquilo não fazia muito parte do que elas estavam acostumadas. Mesmo assim, o Bruno disse que era para aquilo ser respeitado, disse que estava, né, incorporando determinada entidade e pediu para que trouxessem uma bacia. Nesse momento, a tia leva a bacia, algumas pessoas que estavam ali em volta começam a achar aquilo estranho, o avô acha aquilo estranho, então ele pede uma garrafa de álcool com ervas. Nesse momento, o avô disse: álcool não, tem vela no chão e aquelas coisas todas. Ele coloca a menina na bacia e alguém acaba entregando o álcool para ele. A pessoa que entrega o álcool não é revelada. Eles não revelam quem entregou o álcool, não revelam direito. Se supõe que quem entregou, né, a bacia teria sido a tia, porque ele também teria pedido para a tia que buscasse uma vela azul, porque ela era ali, a menininha gostava de Iemanjá, então ele queria uma vela azul que representava Iemanjá para essa segunda parte, tá, da limpeza agora da menina. O primeiro teria sido de cura e esse seria de limpeza. A tia então se retira para buscar essa vela azul. No momento que entregam o álcool com ervas, tá, para o Bruno Fernandes, o Bruno então incorporado teria feito o seguinte: ele teria banhado a menina, tá, Maria Fernanda de 5 anos de idade, com álcool com ervas. Esse álcool teria começado a cair pelo corpo dela do cabelo para baixo e por algum motivo o fogo, alguma labareda de vela teria encostado no corpo dela. Juntou álcool de ervas e fogo e simplesmente o incêndio começa a acontecer, só que quem está queimando é Maria Fernanda. Ninguém sabe dizer se alguém acendeu a vela azul que a tia buscou ou se a tia chegou com a vela azul, e as versões daí para frente serão diversas. Então fica aqui para conseguir entender todas essas versões. No momento em que ela começa a pegar fogo, foi questão de segundos, até mesmo no momento em que o próprio, né, guia espiritual estaria ali colocando aquele álcool em cima da menina, a mãe teria dito: não, 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 álcool não, ela vai sufocar, álcool não. E nesse momento não deu tempo de avisar mais nada. Quando eles olharam, Maria Fernanda estava em chamas. A mãe, desesperada, pulou em cima da filha, mesmo com a filha, né, em chamas. O fogo teria passado para a mãe, mas a mãe tentou apagar o fogo e aquilo virou um caos. E as versões também mudam nessa hora, porque algumas pessoas disseram na delegacia que teriam tentado apagar o fogo com panos e outros disseram que foi debaixo de água de chuveiro, então teria levado a Maria Fernanda até um chuveiro.
A questão é que a mãe também saiu bem machucada, então quando eles chamam, né, a ambulância, eles levam a Maria Fernanda e levam também a mãe da Maria Fernanda para que recebesse tratamento, para que recebesse atendimento médico. E quando chega na hora do atendimento médico, eles falam na recepção que eles estariam fazendo um churrasco e que a Maria Fernanda teria passado com o frasco de álcool perto da churrasqueira. E assim acabou acontecendo um acidente doméstico. Eles olhando toda a situação ali no hospital, né, da região, eles começam a ver a situação da menina, da Maria Fernanda, e percebem que a Maria Fernanda não vai ter muita chance naquele hospital, porque ela estava com 100% do seu corpo queimado. 100%, assim, não restou absolutamente nada de pele ali, tecido, né, que não tivesse sido afetado. A mãe da Maria Fernanda também estava muito machucada, mas muito machucada mesmo, a um ponto que ela teria perdido até o movimento de uma mão, queimou o braço, queimou um pouco o rosto, queimou os cabelos e também estava recebendo tratamento médico. A condição da Maria Fernanda era muito diferente, porque além do álcool que caiu no corpo, também tinha o álcool que ela inalou. Então, na hora que veio a chama acabou entrando também. Os familiares naquele momento pensaram o seguinte, que de alguma forma ficaria tudo bem. Quando o resgate chegou para buscar a Maria Fernanda e a mãe dela, a Maria Fernanda estava falando. Ela não estava manifestando dor, ela não estava manifestando nada, ela estava falando, ela só queria entender o que estava acontecendo. Gente, uma menina pequena, sabe? 5 anos de idade. Na boa, você leva no colinho, né, ali, complicado. E ela não tinha muita noção e eles acharam que estava tudo bem, porque ela estava falando, ela estava perguntando, então eles levam ela dessa forma, então eles acharam que a coisa tinha sido superficial, só que não tinha sido superficial, ela só estava em choque. Quando chega nesse hospital, né, então os médicos olham e falam que era melhor, então, transferi-la para um hospital mais equipado, a Maria Fernanda, porque assim eles poderiam dar mais cuidados. A tia da Maria Fernanda liga para o Cacildo, o pai da Maria Fernanda, que estava trabalhando no dia, e diz o seguinte, que tinha acontecido um acidente com fogo e que Maria Fernanda tinha sido atingida, só que ela não conseguiu falar mais coisa. Ela disse que ia pegar as roupas e estava indo para o hospital porque Maria Fernanda seria transferida. Nesse momento, o pai viu que o telefone desligou, ligou de novo, só que dessa vez para a avó. Nessa hora, a avó pega o telefone, foi uma tremenda confusão e ela teria dito o Bruno. E ele disse, que Bruno? Aquele Bruno? Ela disse, foi o Bruno. Nesse momento, o pai da Maria Fernanda sai assim, disparado do trabalho até o hospital que a filha dele tá. Eles teriam ido buscar roupas, porque eles acharam que ela ficaria internada muito tempo, então tava todo mundo já se programando, só que não deu tempo para nada disso. E algumas horas depois que ela chega no hospital, os médicos já conversam com a família e diz que dificilmente ela vai voltar, porque ela estava num estado assim muito grave e que era uma questão de tempo para que ela acabasse, né, vindo a óbito. Enquanto isso, a mãe dela estava no hospital mesmo da região de Frutal, recebendo os tratamentos médicos, ela estava bem machucada e nesse momento eles acabam dizendo então, né, dando a infeliz notícia de que Maria Fernanda teria vindo a óbito. A mãe teria ficado em choque, a família teria ficado em choque, só que a questão era o seguinte, o seu Cacildo, né, olhou aquela situação, que era o pai da Maria Fernanda, achou estranho. Ele tem mais um filho, que era o irmão mais velho da Maria Fernanda, de 12 anos de idade, que teria contado talvez alguma outra história para ele, e ele começou a tentar conversar com a esposa dele sobre o que tinha acontecido, e ela teria forçado a história, né, do acidente com o álcool e a churrasqueira. Acontece que o pai, o seu Cacildo, sabia que em 2016 um acidente na família desse jeito tinha acontecido em um churrasco. Um membro da família parece que teria feito um churrasco e depois no fim do churrasco uma menininha teria pedido um espetinho ali e a churrasqueira já estava ali apagada. E um tio que estava um pouco alcoolizado teria jogado um pouco de álcool e o álcool acabou caindo na menina, incendiando também a menina teria ficado com alguns machucados, teria ficado com algumas queimaduras e alguns problemas também no coração. Depois disso, ela passou por diversas cirurgias e depois disso ela teria ficado bem. E ele achou muito estranho a semelhança das histórias, então ele acabou ficando um pouco desconfiado. Aí no enterro da Maria Fernanda, a mãe dela vai pedir para que liberem ela, depois ela teria que voltar para o hospital para continuar o tratamento, mas ela pede para ser liberada para ir até o velório da filha, o enterro da filha. E durante, né, esse processo doloroso, o pai chega e aperta a esposa, fala para ela, me conta essa história direito, porque tem alguma coisa errada nessa história.
e ela não conta, ela continua insistindo nessa história. Então o que ele faz? Ele vai até a delegacia. Cacildo vai até a delegacia da cidade de Frutal e começa a contar o que pode ter acontecido com a filha dele. Ele começa a dizer que aquela história que foi contada no hospital e que estava sendo contada na família, de repente poderia não ser verdade. Ele pegou e ele disse que achava que mais alguma coisa teria acontecido e que teria envolvimento de um homem chamado Bruno Fernandes. Nesse momento, o delegado então começa, a fazer todos os procedimentos ali para começar a interrogar as pessoas que estavam no local no dia 23 de março de 2022. As pessoas são interrogadas, as pessoas da família, a mãe da menina, também a avó, o avô e a tia, o líder espiritual, e eles também levantam o sexto nome, que seria do assistente do líder espiritual. No dia 20 de abril, tanto a avó como o avô, a tia e a própria mãe da Maria Fernanda foram presos. O líder espiritual seria preso também. Quando eles foram fazer lá uma busca e apreensão na casa do assistente do Bruno Fernandes, eles teriam encontrado substâncias ilícitas e ele teria entregado para a polícia uns telefones, teria permitido que a polícia fizesse ali a investigação nos telefones, teria dado senhas e etc. E a polícia estava ali fazendo um levantamento de quem seria Bruno Fernandes. Bruno Fernandes foi o responsável pela sessão de cura que aconteceu com todos os familiares adultos ali presentes, Os familiares que estavam presentes, eles eram responsáveis sim por aquela garotinha que estava ali. A garotinha tinha 5 anos de idade, porém, quando eles começam a fazer as análises dos telefones e mensagens e também tomar ali alguns depoimentos de pessoas que quiseram ficar anônimas, a conclusão foi a seguinte: diversas mensagens e também pessoas que deram seus depoimentos diziam que ele nunca tinha sido um pai de santo e que ele nunca tinha sido um líder religioso. Bruno Fernandes era apenas alguém que estava desenvolvendo a mediunidade, tá? Seria como se fosse aí um estudante, alguém que ainda não estava preparado, ele não era ainda nem mesmo um médium completo dentro da religião. Isso é uma coisa muito importante e é um pouco diferente de um pai de santo ou de um líder religioso. Então ele não poderia estar fazendo essa sessão porque ele não tinha capacidade ainda para isso, uma capacidade de desenvolvimento dentro da religião dele para começar a fazer esse tipo de procedimento. Porém, em algum momento ali ele teria sido até mesmo um pai de santo no próprio terreiro, ele teria tido um terreiro dele e ele atendia as pessoas, mas isso acabava virando piada entre os amigos que diziam para ele parar de se aparecer, que ele não era pai de santo, que ele ainda era um médium em desenvolvimento, que ele não podia fazer aquilo porque um dia isso não acabaria bem. E por que eles estavam falando isso? Segundo o delegado responsável pela investigação, parece que o Bruno, algumas pessoas teriam dado alguns depoimentos e o Bruno desde muito cedo fazia trabalhos até mesmo para tirar a vida das pessoas e também para poder unir casais e esse tipo de coisa. E ele era bem conhecido na cidade por fazer esse tipo de ritual. Essas afirmações, elas também causaram outros problemas, que foi para a mãe, para a mãe da Maria Fernanda. Algumas pessoas na mídia e ao redor começaram a dizer que, na verdade, a mãe da Maria Fernanda teria feito algum acordo com o Bruno, ela mantivesse o marido dela com ela, tá? Isso era uma hipótese colocada naquele momento. A polícia ainda estava fazendo diligências. Essas diligências, elas batiam pesado na questão do ritual da religião e acabou trazendo muito, da intolerância religiosa que já era esperada, principalmente porque na hora do depoimento a família não ajudou muito. As versões, gente, eram diversas, tá? Eu tô falando muito sério pra vocês, não dá pra ter uma certeza de quase nada. Veja bem, a avó da Maria Fernanda trabalhava num lar de idosos altamente católico. Ela era conhecida como uma senhora totalmente católica, só que ela era umbandista. Então ela nunca contou isso pra ninguém, nunca deixou ninguém saber, porque ela tinha medo de preconceito religioso. A mãe da Maria Fernanda dava aula de catecismo, só que ela também era umbandista. Uma coisa não exclui a outra, porém, sabemos muito bem, não somos nem crianças e nem ignorantes, muitas pessoas não deixariam ela continuar fazendo isso se soubessem que ela não era apenas católica, como também ela era umbandista. Outra coisa que pesou muito foi que os umbandistas da cidade, que não eram assim tantos, mas eles se levantaram contra aquele ritual, porque é o seguinte:
dentro da Umbanda não existe nenhum ritual que envolva fogo e álcool. Então eles disseram, bom, nem mesmo a entidade que o tal Bruno Fernandes teria dito que incorporou fazia parte dessa religião. Vou chamar de religião porque aqui no Brasil isso ainda é um pouco complicado, né? Essa questão de ser ou não religião. Mas enfim, na minha opinião é sim uma religião e é uma religião cristã. E as pessoas começaram a olhar e chamar aquilo de ritual maligno. Então, isso foi uma coisa que deixou as pessoas muito revoltadas. Tanto as pessoas que achavam que de fato acontecia um ritual maligno, como das pessoas que são da Umbanda e que sabem que esse tipo de ritual não existe. Então, foi assim uma coisa que aconteceu, um mal-estar muito grande que acabou chegando ali na cidade. E aí, gente, vem os depoimentos, tá? Os depoimentos foi assim, um mais furado do que o outro, porque primeiro eles insistiram na tese do álcool na churrasqueira. A polícia já tinha ouvido o seu Cacildo e foi por isso que eles chamaram, né? Que a polícia chamou todas as pessoas que estavam lá. E aí ele diz, olha, vamos lá, vamos tentar de novo, porque essa versão não é a correta. Então eles contam a versão, né, que é essa versão que nós conhecemos hoje, só que um pouco modificada. Disseram que poderia ter acontecido ali um acidente e depois na hora, né, que eles fazem a reconstituição, todas as pessoas falam, elas não são obrigadas a fazer, é uma reconstituição simulada, então todos são levados individualmente até o local e diz como aconteceu a dinâmica dos fatos. E dessa simulação sai então uma terceira versão, que é a versão ali tida como oficial, que é a versão, inclusive, que o advogado da família, o doutor José Rodrigo de Almeida, defende que teria sido, sim, né, uma coisa feita para o bem, mas que acabou dando errado. Então, o que teria acontecido por parte ali dos pais e dos familiares teria sido negligência. Porém, o que aconteceu por parte do Bruno Fernandes, se foi ele que de alguma forma, né, levou essa menina cheia de álcool perto de um fogo, ele teria causado, né, ele sabia, uma coisa meio óbvia, que aquilo poderia acontecer. Acontece o seguinte: também existem versões sobre o que pode ter acontecido, porque alguns dizem, né, que tinham velas ali acesas e durante a reprodução simulada eles puderam perceber, mas as velas tinham até uma distância segura de onde estava Maria Fernanda. Então levantou-se a hipótese e parece que o Bruno também chegou a falar que ele estava segurando a vela e que de repente tudo aconteceu. Depois, outras pessoas disseram, né, a tia e também a mãe, que ele teria pegado a vela e se aproximado do corpo da menina com a vela. E outros disseram que simplesmente ali pode ter acontecido apenas dele ter ficado com a mão cheia de álcool e o fogo ter passado para a menina, porém a mão dele não está queimada. Pelo menos ele não apresentou nenhuma queimadura nem no dia e nem nos dias posteriores. Então ainda não se sabe direito, né, coisas como quem acendeu a vela e se essa vela foi acesa, se não foi nenhuma vela do chão e esse tipo de coisa. E isso é muito determinante, porque se foi um acidente, se ele estava com álcool na mão e de repente ele passou próximo o álcool e acabou sem querer, né, na menina, porque, gente, o álcool, ele dá uma pulada. Eu digo pula, né, mas deve ter um termo mais técnico para isso, mas é como, por exemplo, um fósforo com gás ligado, ele meio que segue ali aquele fluido que acaba começando a evaporar e acaba chegando ali poderia ter chegado até o corpo da Maria Fernanda, e é mais ou menos com essa tese que a polícia está trabalhando. A questão é o seguinte, no primeiro momento eles prenderam todo mundo, tá? Todo mundo, mesmo que parece que a tia da menina não estava no local na hora, mas ela estava participando do ritual, então ela também foi presa. A mãe e a avó também foram presas e o avô também foi preso. Depois, quando esse advogado é contratado, o José Rodrigo de Almeida, ele diz o seguinte, tá? Que ele ia tentar a liberdade do seu Alcimiro, porque o seu Alcimiro tem 71 anos de idade, sua prisão preventiva ali colocada em regime domiciliar pela idade e os problemas de saúde que ele tinha. Mas a tia, a avó e a mãe da Maria Fernanda estão presas. Então o que acontece? Primeiro, não é nada fácil, tá? A situação que essas moças se encontram, porém tudo se agravou e se agravou muito com a mentira. No primeiro depoimento elas já chegaram mentindo, todos eles chegaram mentindo e todo mundo achou que aquilo era por causa do pai da Maria Fernanda, quando na verdade o pai da Maria Fernanda sempre soube que eles eram bandistas e nunca se importou. Então aquilo não era nada para proteger, né, o marido, o pai da Maria Fernanda, até porque
o pai da Maria Fernanda não se separou da mãe da Maria Fernanda. O Cacildo e a Edilene, pai e mãe da Maria Fernanda, eles continuam juntos. Inclusive, o Cacildo diz sempre pro advogado e para as pessoas que pegam ali, né, querem entrevistá-lo, ele diz que a mãe jamais faria uma coisa daquela com a filha deles e que ela era muito amada e que, na verdade, de fato, a menina vinha doente há bastante tempo e que ele acreditava, sim, que tinha sido uma coisa que deu muito errado. Então, ele tá a favor da esposa, a favor dos sogros e não existe nada de errado nisso. O que eu fico me perguntando no meio dessa situação, antes de tudo, eu vou só colocar essa para vocês, é o seguinte: se ele não tinha problema com nada disso, né, e enfim, por que ele foi procurar a polícia? Porque é muito estranho, eu queria só saber o que ele queria, o que ele estava imaginando que poderia ter acontecido, porque no fundo, quem procurou a polícia foi ele. Então muitas pessoas questionam isso, né, como que ele procura a polícia, diz que tem alguma coisa errada e depois continua com a esposa e diz que não, que aquilo que aconteceu foi uma coisa, né, que não tinha sido proposital. É meio conflitante também essa parte. Mas obviamente é que o benefício ali, né, de estar perturbado com tudo que aconteceu pode ter sim levado ele até a polícia, mas fato é que se ele também não tivesse ido até a polícia, nada disso teria sido descoberto. Então, de repente, essa dúvida foi um bálsamo aí para a justiça, né? Porque assim, gente, o que acontece? A mãe, a avó, a tia, todos acabaram envolvidos nisso. Quando elas foram presas, tá? Elas estão presas até pouquinho depois, a prisão delas foi em 20 de abril. O que aconteceu foi o seguinte: quando elas chegaram na penitenciária, vocês imaginam como o tratamento foi dado na penitenciária, né? Vocês sabem que sempre existe o aviso: olha, tal fulana que fez isso com a filha, né, ou com a neta, ou com a sobrinha, está chegando aqui nessa penitenciária. Quando elas chegaram na penitenciária, as detentas teriam jogado xixi, fezes, várias coisas nelas, xingado, e a gente imagina que a situação delas dentro de um presídio não seja nada favorável. Pelo menos nesse ponto, o avô ele conseguiu ficar em casa. E também a gente pensa, né, será também que não é uma forma de tentar ajudar, né, a esposa a se livrar, né, da prisão, porque eles também têm outro filho, eles têm um filho de 12 anos, então de repente o Cacildo também tá pensando nisso. Mas ao mesmo tempo, pelo que tudo indica ali, quem está bancando a defesa da família também é o Cacildo. Então o advogado se pauta muito no que o Cacildo fala. Então o Cacildo fala: olha, ela não faria isso com a filha, a nossa filha era muito amada, ele parece um pai, ele era um pai que estava trabalhando, era um pai que trabalhava muito, amava muito a família, e não acredita que de fato tenha acontecido nada que tenha sido proposital. Mas a imprensa, por muitas vezes, né, e talvez ainda hoje, noticie como um ritual maligno, assim como também muitas pessoas ficaram contra ele por continuar tendo contato com a família e também começaram a ir contra quem estava defendendo, né, a família da Maria Fernanda, o Dr. Rodrigo Almeida. Então, gente, a gente tem que prestar atenção no seguinte: para vocês terem uma ideia, a coisa tomou uma proporção tão grande que quando eles começaram a investigar esse caso e ouviram a palavra ritual, a polícia simplesmente começou uma operação chamada Incorporação da Verdade. Então foi uma coisa assim muito complicada, muito me lembrou o caso Bruxo, só que nesse caso de fato temos uma vítima e essas pessoas são responsáveis pelo que aconteceu com a Maria Fernanda, independente do ritual religioso. Por quê? É uma menina de 5 anos de idade, então a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que pensar, por mais que pareça cruel, né, as pessoas não tiveram a intenção, acabou como acabou, então não importa qual era a intenção, o importante foi o resultado, e esse resultado foi o pior possível. Então assim, começam a investigar o possível pai de santo, Bruno. Era um farsante, inclusive tinha pessoas ali que diziam que pagava dinheiro ali, dava dinheiro para ele fazer coisas ruins com outras pessoas. Não era uma pessoa conhecida por fazer o bem, estava um pouco equivocado. Pessoas que cresceram com ele porque ele era natural de Frutal mesmo, então teria vivido a vida dele quase toda em Frutal. Teria dito que ele sempre foi assim, ele sempre quis ser especial, ele sempre gostou de fazer meio que uma brincadeira com essa questão de mediunidade, e as pessoas estavam sempre avisando para ele parar com isso. Então, as pessoas o descrevem dessa forma. Em várias coletivas de imprensa, o delegado responsável do caso coloca isso em questão,
Mas acontece que o jeito que foi colocado no início gerou sim um tom bem inquisitório, né, nessa questão religiosa, que na verdade nem tinha sido nada relacionado à Umbanda. O ritual que o tal Bruno Fernandes fez não tem nada dentro da Umbanda, então não teria sido, né, ali de viés umbandista. Ninguém coloca álcool nas pessoas e passa vela, tá? Então isso é uma coisa que tinha que ter sido mais explicado, porém eu acredito que depois, né, que o delegado viu tudo isso, ele também acabou se retratando um pouco sobre isso, porque viu a proporção que isso tomou. Se hoje vocês digitarem na internet caso Maria Fernanda de Frutal, vocês vão ver que todas as matérias falam do maligno ritual. E, gente, é bem complicado, porque você vai ver ritual maligno e depois você vai ver o nome Umbanda. Então, isso acaba ofendendo as pessoas que são dessa religião. Esse caso, ele vai provavelmente a júri popular. E hoje, o que o advogado da família, né, que defende, então, a mãe, a tia e a avó da Maria Fernanda, é o seguinte: ele quer que cada um pague por aquilo que tem responsabilidade. A responsabilidade da mãe, da tia e da avó teria sido negligência, porém, a responsabilidade do Bruno Fernandes teria sido de tentar fingir uma coisa que ele não era. Ele fingiu que ele era um médium, ele usou aquelas pessoas. Se o Bruno teria feito isso por maldade, teria causado isso na Maria Fernanda por maldade, quando tantas pessoas disse para, álcool não faz isso, e ele teria continuado. Então, muitas coisas recaem sobre essas pessoas, muita coisa mesmo, e elas não vão se livrar ali tão facilmente de um tribunal do júri, até porque essa notícia, né, esse acontecimento já tomou as manchetes de vários países. Então a gente tem que pensar que quando isso acontece, normalmente acaba em júri popular. No início, as investigações elas iam em torno, né, de homicídio doloso, né, onde há a intenção de se tirar a vida. Depois foi para homicídio culposo e hoje, depois da reprodução simulada, ele foi para, né, dolo eventual, mas homicídio, né? Homicídio em dolo eventual, onde essas pessoas assumiram o risco, sabiam que poderia acontecer, tinham uma ideia e consciência de que poderia acabar mal, mas mesmo assim assumiram esse risco. Então, isso também é uma acusação séria, sem contar a fraude processual, porque os depoimentos, né, foi sendo mentido, muitas vezes até se chegar ainda na possível verdade. E por que esse caso ele é tão impactante e tão importante? Porque se a gente parar para pensar, é quase um filme, um falso médium numa falsa sessão e de repente o que acontece com uma menina. Então tudo isso foi muito sensacionalizado na mídia, mas para defender o quão odioso é determinada prática ou não, esquecendo que estamos falando que Maria Fernanda perdeu a vida. Então não é uma questão de vingança, mas é uma questão de que precisa ter justiça. Ela tinha 5 anos de idade e ela não podia ir sozinha para um ritual. Mesmo que ela quisesse, ela precisaria que um adulto responsável, né, deixasse ou não. E no caso, uma pessoa teria sido chamada, contratada, enfim. Ainda muita coisa corre em segredo de justiça, mas fato é que Maria Fernanda perdeu a vida e que isso não pode ser mudado. A defesa do Bruno Fernandes vai ser de que ele não tem responsabilidade pelo que aconteceu, porque ele estaria incorporado e durante esse momento ele não consegue se lembrar de nada, então ele é inocente. E a gente já viu isso acontecer em outros casos em que a pessoa quer, né, inclusive no caso do João de Deus, onde ele várias vezes disse que quem teria feito aquilo teria sido a entidade e não ele. É Kleber Aran, também tem aqui no canal, João de Deus, Kleber Aran. Não fui eu estava incorporado, não tinha condição de saber o que estava acontecendo. Então, isso é uma forma aí que agora nós vamos ver nos tribunais como vai se desenrolar, porque segundo a defesa do Bruno, essa vai ser a linha de defesa dele, de que ele não estava consciente do que ele estava fazendo, porque ele estava incorporado. Então, gente, vai ser de fato ali algo bem difícil de ir a julgamento. Provavelmente serão julgamentos separados, acredito eu, né? Ou pelo menos ali cada um vai responder por um tipo diferente, ali um tipo de crime diferente, seria mais ou menos isso. Esse caso ele ainda vai, aí possivelmente vamos ter oitivas, vai a júri popular, não tem uma data definida ainda, mas eu queria trazer esse caso porque ele é um caso recente. Cuidado!
tem gente deixando o tratamento médico por promessa de pastor, tem gente deixando o tratamento médico por causa do feijão que é vendido, o feijão abençoado, a hóstia abençoada, o passe abençoado, gente, quando na verdade o que precisa é saber que você precisa ir a um médico. O que você vai usar junto como tratamento, né, ali complementar, você pode usar o que você acreditar, o que te fizer bem, mas ali a gente tá falando de uma coisa séria. E detalhe, tá? Ainda precisa saber se o que aconteceu foi ou não proposital com a Maria Fernanda, porque ainda existem pessoas que acreditam que pode ter acontecido ali algo proposital, então que Bruno poderia ter feito de propósito, e isso seria ainda mais sério e ainda mais prejudicial para a vida do Bruno. Então, em frente a tratamentos hospitalares, assim, muitas vezes que deixam a desejar, em frente a diagnósticos que são contrastantes, se você vai em 5 médicos dão 5 opiniões diferentes e às vezes muitos te mandam tomar suco de uva quando na verdade você precisava estar tendo tratamento de verdade. As pessoas mais e mais vezes acabam caindo em tratamentos assim, e esses tratamentos, gente, são válidos, claro que eles são válidos, porém nem sempre dá para você abandonar o seu tratamento, você deixar de buscar ajuda, porque você tem um mentor espiritual, ou seja lá no que você acreditar, que você acha que vai conseguir ali te livrar daquela doença. Isso é muito arriscado. Eu diria até que muitas vezes pode ser fatal, até porque você nem sabe o caráter de fato de uma pessoa, não dá para saber, principalmente hoje em dia. Por exemplo, esse rapaz não era um médium formado, nem um pai de santo, e as pessoas estavam confiando uma menina de 5 anos aos cuidados dele. Então isso é uma coisa muito séria. Será que, por exemplo, se isso tivesse ido até o final, alguém procuraria mais médicos para Maria Fernanda e Maria Fernanda não continuaria doente? Então tudo isso são coisas para a gente parar e pensar como esse caso vai muito além dessas manchetes aí de coisa maligna ou até mesmo de coisas que saíram do controle e mentiras, né, sobre acidentes domésticos. As coisas são como são e a polícia investiga. Que cada um receba então a pena, né, que de fato lhe caiba, que ninguém acabe pagando pelo que não fez, mas que também a vida da Maria Fernanda não tenha sido perdida aí à toa, porque isso aí foi no mínimo, uma grande irresponsabilidade, na minha opinião, de todos os envolvidos. Então acredito que vai ter sim uma pena diferenciada para cada pessoa, principalmente pela tia, que parece que nem no local estava. Mas de alguma forma as pessoas adultas que estavam ali sempre vão ser responsáveis por uma criança que depende desses adultos que estão ali para assegurar a vida deles, né? Então, no caso ali, a polícia não olha com bons olhos para essa situação. Se vocês conhecem mais sobre esse caso, coloquem aqui nos comentários. Muitas coisas aí ainda não são, né, totalmente abertas, ainda correm segredo de justiça. Talvez nos próximos meses já tenha algumas coisas mais, né, abertas sobre esse caso, algumas respostas que são necessárias. Quem colocou, né, o fogo da vela? Como foi a dinâmica disso? Alguém encostou a vela? Essa vela foi alguma vela que pegaram no chão? Como aconteceu isso? Até porque ela teria inalado bastante álcool, a Maria Fernanda, porque tinha sinais por dentro das vias aéreas dela, então, teoricamente, o fogo, né, também teria entrado, porque teria combustível, né, nas narinas e vias respiratórias. Então é uma coisa muito complicada, até mesmo de se investigar, uma coisa muito delicada. Se conhece esse caso, se vocês são de próximo de Frutal, conhecem mais, isso deve estar aparecendo mais até no jornal regional, né, então coloquem aqui nos comentários. Obviamente é um caso ainda no seu início, tem muitas informações que desde já vou pedindo desculpas caso tenha algum dado errado, ou caso eu tenha esquecido alguma coisa, completem aqui embaixo. Estou trazendo esse caso nacional aqui para o canal, um caso ainda em desenvolvimento, então tudo aqui pode ser adicionado, porque obviamente eu estou falando com os inscritos mais inteligentes desse YouTube, e obviamente vocês vão ter muita coisa para colocar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!